Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui de bate-papo. Só esperar um pouquinho também o YouTube entrar. Mas acho que hoje é o dia, acho que do assunto que eu mais falo. E mais falo não só como competição, e sim como segurança em geral. Eu levo muito a sério isso. Quem é meu amigo sabe o quanto eu brigo para eles. Nunca deixar um pneu para ser trocado. Deixa para depois. Eu tive exemplo até de amigos, estou falando de carro até esportivo, falei, seu pneu está ressecado, seu pneu passou da validade. Mas o pneu tá bom. Falei, cuidado, que o pneu quando passa da validade, ele perde total a segurança. E não deu outra, estamos falando de uma AMG aí forte, estourou o pneu na estrada com toda a família no carro. Então a gente tem que levar em consideração que o pneu é a nossa maior segurança em qualquer veículo. Hoje eu utilizo na bike um pneu de boa qualidade, nas minhas caminhonetes eu tenho que ter um pneu de altíssima qualidade, no meu furgão, tudo. E aí que vem, lógico, hoje eu bate-papo, eu vou falar sobre pneu, conhecimentos, mas eu admiro e visto a camisa da Michelin há muito tempo. Eu, por conta própria, desde 2001, eu visto a Michelin. Só, o áudio tá ok? Tá tudo ok? Posso só prosseguir? Tá. Só dar... O áudio tá ok? Tá tudo ok? Então tá ótimo. Só para falar, né? Mas eu comecei a usar... Eu comprei uma motocicleta na época Durango, mas eu investi todo o meu salário, financiei uma TL1000, isso estou falando em 2002, e ela veio com um Pilot Sport naquela época. E o Pilot Sport era um pneu de rua que eu peguei e utilizei. Eu peguei essa moto, eu fui convidado a fazer a cobertura do Campeonato Paulista de Motovelocidade. Eu falei, quero fazer de dentro, na categoria Superbike, na categoria mais forte. E com esse pneu que veio na minha moto, eu fui presenteado, acho que uma direção, né, do caminho que eu queria seguir. Era um pneu de rua que eu usei na pista. E o que eu mais senti é a sensibilidade. Eu acho que um pneu independente da categoria... às vezes, um pneu de rua, mas eu estava usando na pista, mas é a sensibilidade. Um pneu bom, ele escorrega no limite, está mostrando, você está passando do limite. Então ele te dá a chance de voltar, escorrega e agarra tudo. Então eu fiquei maravilhado com essa sensibilidade. Logo depois fiquei em segundo lugar com pneu de rua, escrevi uma matéria, na época eu trabalhava. Pode fazer bonito numa pista, tudo, lembro até hoje do slogan. Falei, pode, se for um Pilot Sport. Daí eu fui para a próxima corrida, daí já levando a sério, já estaria com uma pontuação de campeonato, e experimentei o Race 1, que era na época, depois o Race 2, né, que eu finalizei o campeonato baixando o tempo pra caramba, e percebi que não adiantava eu pensar em performance, não adiantava eu pensar em nada se eu não tivesse contato no pneu. Não adianta de nada você ter um bom freio, tudo, se o contato não permite. Muitas vezes você vai frear, tem o melhor freio do mundo, o pneu não tem aderência. O ABS entra em funcionamento, você vai passar 4 ou 5 metros. Não adianta ter um equipamento se não tem um ponto de contato. Isso é a premissa para MotoGP. Qualquer entrevista que eu fiz, engenheiros falam, ponto de partida é o que o pneu pode oferecer. E em cada curva ele vai me dar uma aderência, onde eu tenho uma extração de eletrônica, o quanto eu posso liberar de potência. Então é o pneu que manda no desenvolvimento de tudo e na sua segurança. Eu falo assim, antes de mais nada, leva a sério. Hoje, lógico, de novo, vou falar aberto sobre todas as marcas, mas é a marca que eu confio, a marca que hoje eu sou patrocinado, e não é longe de ser questões comerciais, porque comecei a usar em 2001, 2002 e usei desde o Macadam, Bandit 6, na Bandit do meu pai, todos os Cirac. Então foram pneus que eu aprendi a conviver pela sensibilidade, e eu trouxe isso para a minha vida. Na minha bicicleta, como eu falei, meu furgão usa Michelin, minha caminhonete usa Michelin, porque se a gente colocar na ponta da balança, durabilidade dá mais do que o dobro, com mais performance e conforto. Então eu estou falando um pouco isso da minha admiração, porque isso veio com eu falar tanto, quando deu... Contando um pouco da minha história, tá? Com o pneu, eu testo pneu para o Instituto, testo pneu, trabalho há 14 anos como piloto de desenvolvimento, e fui abençoado porque eu sabia o ponto mais importante, pneu, desenvolvimento do pneu, tudo na sua moto tá
em função do pneu, quanto ela libera de potência, quanto ela faz de curva, quanto ela tem capacidade de frenagem e estabilidade. Ele é o primeiro amortecedor antes da suspensão. Em 2009, de tanto usar e falar totalmente livre, a Michelin me o embaixador da marca, porque ela estava fazendo pela primeira vez no Brasil. A Michelin vai comemorar 40 anos no Brasil, mas estou falando primeira vez no Brasil, ela está ajeitada no microfone, está falhando um pouco o áudio. Vamos lá, ver se está ok, melhorou. Eu me mexo tá? Então, naquela época, eles me chamaram tanto que eu trabalho espontâneo. Eu estava sendo o primeiro embaixador. Minha aula eu começo, você vai andar na pista? Pneu. Então tudo é em foco do pneu. Então eu ia primeiro absorver todo o conhecimento da fonte, desenvolvimento. Vou mexer aqui, um segundo. Pronto, vamos ver, melhorou, está falhando ou não, se não uso outro tipo de lapela. Ó, vou conectar de novo, vamos lá. É isso? Deu certo? Tenho minha mesa de controle aqui, né? Tudo ao vivo a gente ensaia, saia, não dá nenhum problema. Mas deu certo, Thalita? Certo? Thalita? Melhorou, tá bom. Então vamos lá. Então eu fui presenteado, voltando nesse assunto, em 2009 eu ser chamado para entrar e isso me abriu as portas para adquirir mais conhecimento, principalmente testes. Eu viajei de cara, antes mesmo de ser representante, eu fui para em 2007 no lançamento do Pilot Road 2 na França e fiquei abismado com quanto que envolvia de tecnologia, compostos, tudo. E a partir de 2009 eu fazia parte dessa equipe. Fazer parte dessa equipe é conseguir falar com o técnico, conseguir ir na França, aprender sobre o desenvolvimento do pneu, isso foi bacana. Então tudo que você sente tem um porquê, aonde que estuda. O diretor, o Pascal da Motorsport, falou muito bem, às vezes o investimento na MotoGP, e principalmente, estamos falando cerca de 3, 4 anos que voltou a Michelin ser a patrocinadora oficial, ele falou, poxa, a MotoGP é um laboratório fantástico, vocês podem ver dentro da marca o quanto depois da MotoGP a atualização foi mais rápida, o quanto a gente recebeu de gamas. Pô, estou falando da mesma motocicleta, tem uma Naked, uma esportiva, eu tenho 5 pneus que eu posso usar conforme o meu compromisso. E o desenvolvimento da MotoGP, o quanto que nos trouxe de tecnologia nova em fazer um pneu diferente para cada tipo de piso. Holanda aqui tem muito track, é uma pista emborrachada, mas toda vez da MotoGP chove e é frio. Argentina, um calor absurdo, um asfalto bom que não tem track, então não tem um piso emborrachado. Então, cada desafio de desenvolvimento de composto em situações adversas faz com que a tecnologia se renove para um pneu de rua. E isso a gente pode ver, eu já vou entrar em cada ponto de pneu, falando abrangente para cada marca, mas falando um pouco desse meu trabalho, a gente pode ver o quanto isso, a MotoGP, principalmente a nova linha Power, eu testei todos os pneus, eu fiz comparativos com todos os concorrentes, eu levei na pista equipamento de medição, toda a parte de extração foi filmado, auditado, e o quanto a diferença está absurda. A gente só está na principal competição do mundo e trazendo essa tecnologia. Então é um estudo, eu tenho aqui, depois posso mostrar, acho que é o único lugar da América Latina que eu tenho os pneus da MotoGP, pedi por muitos anos, depois que eu fui para a França, consegui ver. E participei muito do estudo, tanto indo para a França e indo para a MotoGP com o Piero, que é o responsável pela MotoGP, me mostrando a evolução. Estudo Marc Marques, a capacidade de frenagem, estabilidade, direcionamento que ele tem de entrada de curva. Teve que absorver 3, 4 anos de projeto e agora o pneu dianteiro. É impressionante a nova leva e segurança do quanto você freia e entra muito mais lançado numa curva. E isso trouxe para toda a gama de pneus de rua e hoje uma gama muito grande. Então estou falando só um pouco disso, pessoal, porque desde 2009, Power Pure,
Road 4, Road 5, GP, Slick lá atrás, Power Cup, todos os pneus que não tinham lançamento no Brasil, só mundial, eu comecei a viajar, fazer o teste, absorver o lançamento e trazer esse lançamento para o Brasil. A rede de distribuidores é muito grande, então eu pude trazer muito desse conhecimento do feeling de qual que é a diferença em relação à tecnologia. Então é um pouquinho só para vocês entenderem, hoje eu sou fanático por pneu. Pneu é a coisa mais importante na minha motocicleta. De pista, só para vocês entenderem, um pneu original para um pneu Street Racing são coisas de 3.8, 4 segundos com muito mais segurança, tá? Então a gente vai discutir, já eu abro um bate-papo aqui, mas vou seguir aqui um pouquinho do script que eu fiz aqui. Primeiro, pessoal, vamos pensar então agora, passo a passo do pneu, tudo. Primeira coisa, cera do pneu, que todo mundo fala isso não existe. Eu tive em Ladoux, na França, na fábrica, e aprendi a fazer um pneu, pude construir um pneu. O que é uma cera do pneu? É um desmoldante químico. Imagina um pneu grudado, acabou de sair da forma, né? E você tem que desgrudar aquele bolo ali. Você passa a faca, tudo, eu não posso passar a faca numa banda de rodagem, agredir nada. Então um desmoldante químico para descolar o pneu. E fica um pouquinho desse líquido que você pode tirar de uma maneira super fácil, tendo muita responsabilidade. Lembra, moto zero. Pneu zero é o que mais derruba o motociclista. Ele vem escorregando um pouco, não tem esse limite de quilometragem. Se você pegar hoje, em qualquer estacionamento autódromo, eu faço 4 voltas em baixa velocidade para um lado, 4 para o outro, já limpei o pneu. Não tem esse espaço, estou na rua, andar com mais moderação e começar a curva mais progressiva. Tem uma rotatória, faz 2 vezes a rotatória. Você vai limpar o pneu, você tira muito fácil. Não precisa, popularmente o pessoal coloca gasolina, querosene, lixa o pneu. Cara, não precisa, é muito fácil de tirar, é só ter progressividade nas primeiras curvas. Num autódromo, numa pista, em 1, 2 voltas você tirou essa cera do pneu. Só haja com muita progressividade. Eu vou inclinar numa velocidade bem progressiva, porque se eu fizer isso de uma vez, vou escorregar. Então saiba que isso é o que mais derruba um motociclista por o pneu novo e não saber disso. Tenha calma, tá? O pneu, pessoal, outra coisa que eu vejo no mercado muito, pneu riscado. O que é o pneu riscado? É aquela economia. Pessoal, não economiza na sua vida, não economiza na sua segurança. Primeiro, de novo eu vou falar, pneu. Primeiro ponto, com a sua segurança, para a sua curtição, tudo. Segundo ponto, capacidade de frenagem e suspensão. Esses 3 pontos estão totalmente interligados. Eu não adianta ter uma moto boa, mas suspensão está afundando é uma carga oscilante, né? Que você dá uma sobrecarga no pneu sem progressividade, então você pode também perder a aderência de um bom pneu. Então o pneu é ponto de contato, suspensão muito bem regulada e o melhor freio que você pode ter. E daí o que acontece? A pessoa quer economizar no ponto de contato. Não adianta nada de você investir. Põe escapamento, põe o número do Valentino Rossi, do Marc Marques, tudo, e não pensa no pneu. Você tem que olhar se o pneu está na validade, você tem que olhar se o pneu está ressecado. E quando chega no final, tem muita gente que pega a máquina de riscar pneu dentro do sulcos. Pensa só, você tem uma quantidade da banda de rodagem de borracha, que isso é a durabilidade do pneu, TWI, onde tem um indicativo em cada sulco de drenagem, você ter uma verruguinha ali que você não precisa chegar perto dela, porque o pneu tem várias fases, né? Tem sílicas que se rompem em cada fase para dar durabilidade, para te dar uma aderência melhor na chuva, em diferentes temperaturas ali. Então o pneu, quando ele esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, está chegando perto do final, ele nunca mais vai ter a mesma capacidade de elasticidade, de absorção de energia, aderência que ele poderia ter. Então chegou perto do TWI, você vai trocar o pneu, não precisa matar o TWI. E o que é mais errado é pegar nesse ponto, eu vou economizar, vou riscar o pneu. Poxa, a banda de rodagem já acabou, você está usando o finalzinho da borracha para cavar mais, qualquer pedra, qualquer oscilação, tudo, ele vai furar, virou uma bexiga. Não risca nunca o pneu. Você não tem noção que é estourar um pneu em alta velocidade, é zero de controle e sua vida está em risco. Então, isso é uma coisa popularmente usada e feita
muito errado. O cara arrisca para a polícia não multar, mas está colocando sua vida muito em jogo ali. A validade do pneu, vou até pegar qualquer pneu aqui, ó. Pegar um pneu que eu vou falar, o City Grip 2 também de scooter, projeto de scooter hoje tomando conta aí do Brasil. Só pegar aqui o número do pneu, vamos lá, ó, ver se tá indo, dá para ver, tá aí, ó. Tá vendo? Todo o pneu, dá para ver pela tela. Ó, todo o pneu, ele tem 0,320. A terceira semana de 2020 ele foi fabricado. A Michelin, isso tem uma responsabilidade muito grande, porque um pneu tem validade praticamente 5 anos. Tem gente que estende, fala, mas não recomenda nunca andar com um pneu de 10 anos. Mas estipula uma validade de 5 anos. Isso não é só Michelin. Isso devia ser um padrão. Infelizmente a gente não tem alguns padrões de legislação aqui para bloquear, para ser vistoriado isso, mas o pneu, de novo, ele tem mais 200 compostos, ele tem muita química, sílicas que se rompem para te dar versatilidade, como eu falei, em durabilidade, em aderência, em pisos diferentes ali. Então você tem um compromisso químico ali, que envelhece, que tem uma validade. Então quando tiver uma promoção muito grande, nossa, um pneu que hoje, pneu é relativamente uma tecnologia alta, um custo caro, né, de manutenção em relação a outros itens, mas, cara, se está um valor muito baixo, desconfia da validade, porque a validade pode estar já no último ano, já está no 5º ano, ou ter passado ali, e a diferença de performance é muito grande. O pneu ressecou, borracha um pouco mais dura, ela não te dá elasticidade. A elasticidade é a absorção de qualquer hora que você precisa de uma frenagem, de uma sobrecarga, que ele precisa ter uma deformação de carcaça e também dessa borracha. Então você vai perder muito aí a aderência do pneu. Pessoal, outra só cultura popular, antes de eu entrar aqui a fundo nos pneus, tudo, eu vejo muita gente aumentar a largura de um pneu. Aumentar, colocar uma moto que tem pneu 120, colocar um 140, uma moto que tem pneu 140, colocar um 160, uma moto de 160 por um 180, do 180 um 200. Poxa, a gente tem a mania de estética, né? De bonito. Nossa, um pneuzão mais largo, moto fica parruda, né? Ela vai me dar mais aderência, ela vai me dar mais performance. Pelo contrário, vou pegar de novo só como exemplo aqui. Pegar qualquer pneu só para mostrar mais ou menos o que acontece. Imagina que essa curvatura, que cada pneu tem a sua particularidade. Se é um pneu road, a curvatura é mais reta. Se é um pneu esportivo, vai ser mais bicudo, aumentando a velocidade de inclinação e o limite de inclinação. Então, muito da parte estrutural que manda no compromisso do pneu e a velocidade que a motocicleta vai ter. Vamos supor, ó, esse pneu foi casado aqui, vamos ver aqui um 110, 80, 19. Esse pneu para várias Big Trails, várias, mas imagina que a roda está aqui, ó, casada para essa largura. A hora que eu pego uma roda mais fina, um pneu mais largo, o que eu vou fazer? Eu vou deformar, eu vou apertar ele aqui. Pensa que toda essa curvatura programada e projetada, ela foi alterada. Você vai deixar ele mais reto no meio, então um pneu que vai ter mais resistência para uma agilidade, para uma mudança de trajetória. Logo depois disso, do meio, ele faz uma queda descontrolada. Em vez dele ter essa coisa progressiva, ele vai ter uma queda descontrolada. Chega aqui, ela cai de uma vez. Imagina que você está com a moto com uma resistência e blum, inclina de uma vez. Fora isso, ele vai perder, isso eu estou falando com muita propriedade, porque isso, eu fiz uma matéria lá no passado, colocando uma motocicleta, na época, se não me engano, era uma Phaser, ele tinha mais motos, que eu colocava, alterava a medida de pneu, até numa moto esportiva, que vinha as primeiras Sked 750 com pneu 190, voltou para 180, isso chamou atenção, por que reduziu? E a gente levou e colocou isso. Em medição, no slalom, eu perco muito de agilidade, de tempo, né, de alternância de, pô, tô 40 40 graus de inclinação de um lado, eu tenho que alterar para 40 do outro lado, são 80 graus.
Qual que é a velocidade e a estabilização de gráfico disso? Perdia muito, então perdia no tempo de agilidade, perdia na estabilização e principalmente eu deformando o pneu, somando mais borracha, muitas vezes você está dando mais peso, a moto perdia em retomada, em aceleração e muito no tempo de volta que a gente teria numa pista. Então isso é teste comprovado. Não entra nessa cultura de alterar a medida do seu pneu. Salvo alguns casos, e eu testo muito pneu de baixa cilindrada, participo muito de desenvolvimento do pneu para CG, para motocicletas menores ali, e tem uma customização, falando em Norte, Nordeste, o Brasil tem uma particularidade de ser tão grande que você tem vários países e necessidades dentro de um. E daí eles alteravam o pneu da CG, que às vezes 90 ou 100 para uma 110, porque absorvia um pouco melhor aí de impacto. E eu em testes entendi e vi que o que perdia em segurança e dava de conforto e utilização, ok, tá? Então, pessoal, praticamente é isso o recado inicial. Opa, derrubei agora o microfone agora. Vai estar um pouco pior o som, né? Deu certo? Tá. Vamos lá. Pessoal, primeiro ponto, vamos agora falar de uma esportiva, Big Trail, Naked, tudo. Você não errar no compromisso do pneu. Vou mostrar aqui um pouco de longe, mas essa daqui é a família hoje Power da Michelin. De novo, estou falando para você, às vezes, poxa, eu tenho um Metzeler, às vezes eu tenho um Pirelli, tudo. O conceito eu estou falando mesmo é que eu uso, recomendo, mas eu tenho mais conhecimento. Então, às vezes, o que eu falar aqui serve no geral para todo mundo, para abrir a cabeça, tá? Estou falando pneu Aro 17 aqui. Imagina que eu tenho essa moto, tenho outra Sport Touring aqui do lado, tem uma Naked ali na frente. Todos esses pneus cabem na mesma motocicleta. E tá que muita gente sem formação, às vezes vê um cara de pista quer pôr na moto dele de rua, acha que isso vai funcionar, não vai, porque o projeto não foi feito para a sua utilização. O que hoje você faz com a sua motocicleta determina o pneu que você deve escolher e utilizar. Então não erra nisso mesmo. É a mesma coisa escolher uma motocicleta. Poxa, eu tenho aptidão para trail e fui lá porque eu acho bonito uma esportiva. Não vai casar com o compromisso com o que você busca. Então, falando assim, mais ou menos hoje você tem um Power 5, é um pneu totalmente, todos aqui para o lado esportivo, mas para quem anda estrada, quem gosta de fazer curva, então ele vai ter uma área de contato de um composto médio para te dar mais durabilidade, vai ter um composto soft do lado para melhorar esse lado esportivo dele, e drenagens maiores, uns sucos de drenagem que vão melhorar o escoamento de água. Ficou ruim o áudio? Vamos lá, só prender aqui direito que eu estava sentado em cima do áudio. Tem um problema que eu sou meio italiano, eu me mexo muito, microfone e lapela, eu prefiro sempre boom por causa disso que eu não paro. Então, é um compromisso de um pneu, se você olhar, é muito parecido esses três, mas esse compromisso muda muito. Tecnologia, muita gente falou, poxa, eu coloquei esses dias, é o pneu que avisa, todo mundo me pergunta, até quanto eu posso inclinar uma motocicleta? Até chegar nesse ponto, a gente tem que ter muita sensibilidade, trabalhar o corpo. Quando você está relaxado e não duro, inclinando demais, sempre deixar a motocicleta solta. Percebe que até um piloto de MotoGP, ele deixa a moto solta, ela escorregar, vir. Toda vez que eu estou duro, a moto vai mexer. Imagina que tem uma oscilação, passa do pneu, que passa para a suspensão, vem para cima, eu tenho que dissipar isso. Se eu estou totalmente duro, eu dou uma negativa, não dou dissipação e volta para o pneu que pode perder aderência. Então, quando eu estou flutuando com a moto, totalmente à vontade, tirando a carga de sustentação no braço, a gente vai sentir muito e vai pegar nessa parte aqui, sente sim, você com suavidade, você vai sentindo, poxa, entrei aqui, começou um pouquinho de vibração, não é nem o barulho, é a vibração como aquelas faixas pintadas perto de aeroporto, que você está perdendo a trajetória e começa a dar uma vibrada, então você vai sentir, mas esse é um pneu 100% para a rua, para a estrada. Daí você fala, hoje é comum, acabei de vir de Goiânia, tive um curso fantástico, mas pessoas que já deslumbraram em fazer um uso esportivo, tá? E eu quero andar com a moto, mas minha moto ainda tem farol. É a minha moto que eu vou passear no final de semana, que eu vou fazer um monte de coisa
e de vez em quando eu comecei a selecionar um track day. Daí você pega hoje, de novo, eu estou falando todos os nomes aqui como Michelin, mas é conhecimento e mostrando ramificação de pneu que se adapta à sua marca, tá? Daí você pega um Power GP. Power GP você vai ver que já diminui um pouco os sucos de drenagem, já entra um composto mais mole. Ele tem 50% da capacidade dele de projeto já voltado para a pista. Só que é um pneu, qual que é a diferença de um pneu totalmente de pista? O pneu de pista precisa de um aquecimento ideal, em condições ideais de piso. Então ele chegar numa temperatura, começar a passar 35, 40 graus, ele começa a amolecer para ficar bom com 70, 80 graus. Aqui não, quando você fala, eu tenho um compromisso também de rua, por isso que você não deve errar. Colocar só um pneu de pista na sua moto, você saiu no frio, não vai te dar aderência. Dependendo da sua utilização, você não vai esquentar esse pneu para ele amolecer, para ele romper as sílicas, para te dar mais aderência. Então você precisa ter um cuidado muito grande. Choveu, não dá escoamento de água. Então estamos falando aqui de um misto, quando você tem compromisso de rua, você tem um pneu voltado a variação climática, não só de chuva, e sim da temperatura do pneu. Pô, vou sair num inverno com piso gelado, ele já vai me dar muita aderência. Eu vou esquentar esse pneu, vai melhorar, ele rompe as sílicas, tudo, mas é um pneu com mais versatilidade. Ele consegue aumentar ainda, trabalhar com essa faixa aqui média de composto, ou seja, vai te dar durabilidade numa estrada, é um pneu DOT que pode ser usado, sucos de drenagem já estão absorvendo muito, escoando muito a água, só que passou de 35 metros aqui, 35 graus de inclinação, você já entra num pneu totalmente com composto soft, como se fosse um esportivo, ó, não desperdiça nada de área de contato. A hora que eu preciso, eu tô com a máxima aderência ali. Então ele é excelente na pista e é excelente hoje para um uso normal, para quem busca essas duas utilizações. Daí a gente vai para a mesma moto, eu ainda estou aqui, ó. Eu estou hoje aqui com o Power Cup 2. Olha a diferença que eu tinha, mais ou menos 40% de um composto soft, já cai para médio, já cai para 20%. É visível a diferença aqui do composto mais duro no meio, só que olha o tamanho da área. Meu, eu inclinei, mal comecei a inclinar, eu já entrei num chiclete como um pneu slick. Olha aqui a diferença de área aqui, um pouquinho de inclinação, já nesse ponto aqui entra um composto soft, passou desse ponto eu já não tenho mais escoamento. Por quê? Nenhum piloto vai deitar mais do que esse ponto aqui num pneu normal, numa chuva. Então, para que eu estou desperdiçando área de contato? Daí o projeto vai totalmente para um lado race. É ainda um pneu DOT, como você tem no mercado, desde um K3, um K2, um Super Corsa, tudo nessa mesma configuração, mas voltado para o lado race. E esse pneu, esse Power Cup 2, esse me surpreendeu absurdo, é o que eu tenho usado na minha motocicleta. Voltei para os pneus antigos nesse curso só para... não dá mais para usar. Ele inovou numa tecnologia, para mim, acho que nos últimos 10 anos é a maior evolução que eu já vi de um pneu, é esse Power Cup 2, em geral do conceito de todos, mas quem não testou deve testar esse pneu. Pessoal, e por último, falando de novo na mesma motocicleta, eu ainda tenho a opção de um pneu slick. Pneu slick 100% uso. Pista, não pode usar na rua, você não é um pneu DOT, e só que é um pneu, esse pneu principalmente desse da Michelin, eu tenho uma durabilidade tão grande, eu faço em relação aos concorrentes de pista DOT, faço às vezes 4 a 5 vezes mais quilometragem. Se você tem uma sensibilidade muito grande, só que imagina um pneu que a carcaça é mais dura, então aquela frenagem, eu consigo frear e direcionar muito rápido, eu consigo alterar a suspensão da minha moto, deixar ela mais race, é um conjunto fantástico. Hoje na minha Twin Racers, na moto que eu levo garupa, eu só uso slick, na minha CBR 1000 eu uso o Cup 2, que eu chego na mesma velocidade, só que com uma absorção um pouco diferente para eu virar. O áudio está cortando? Faz o seguinte, ó. Eu vou por aqui, ó. Não, agora vamos fazer de novo aqui. O áudio falar não está cortando. Olha que a gente checou tanto. Se cortar de novo é só eu tirar ou colocar meu boom e daí eu vou ficar, vai ficar ótimo, tá? Bom, pessoal, de novo isso, o que eu tô falando com isso daqui?
é que não tem como você errar. Independente do fabricante que você vai escolher, tudo, você tem hoje uma gama extensa dentro para aquela própria motocicleta. Não erra porque seu amigo falou, busca esse conhecimento. Hoje no site você tem todas essas informações. O pneu é o seu compromisso. Vamos falar, eu tenho ainda a parte do Road 2. Pô, não quero nada tão esportivo, eu quero só um pouquinho de esportividade, mas meu foco é longas distâncias. Pô, você tem hoje um Road 5 ali, que é um pneu que te dá esportividade, só que te dá uma durabilidade. Já vi pessoas fazer próximo 20 mil quilômetros com esse pneu e é um pneu ainda de caráter esportivo. Melhorou? Tá, vamos lá. Falando de pneu, projetos diferentes, evolução. Hoje, o que eu vejo para quem anda de Harley? Eu brinco às vezes de Harley, não sei o quê. Mas a Harley teve uma evolução fantástica, uma evolução absurda e vem também de um projeto de pneu. O pneu antes da Harley era reto, hoje está muito mais curvo. Você está vendo hoje modelos customs evoluírem na parte de ciclística, muito porque também permite do pneu. Eu testo Harley direto, hoje o pneu, de novo, Michelin, mas é parceira e faz projeto exclusivo para Harley. Isso é uma notoriedade da imprensa hoje no Brasil e mundial de ver o quanto você desenvolveram mais freio, a moto freio, o quanto ela faz de curva, o quanto você tem de performance. E falar de um pneu que a gente tem que ter muita atenção e usar um pneu muito bacana. Eu participei, esse é o City Grip 2, mas você tem outros pneus no mercado, tudo. Scooter, qual que é a diferença? Isso aqui é um pneu de scooter e, por incrível, ninguém sabe disso, mas eu participo, eu faço vários testes exaustivos hoje, como Michelin, como Levorin e pelo Instituto Mauá com outros produtos, então posso falar com muita propriedade. Qual que é o problema de uma dinâmica de scooter? Você tem todo o peso da mecânica na roda traseira. Uma motocicleta, você está com peso central mais direcionado para a dianteira, a parte do motor. Imagina que você, numa frenagem de tudo, numa curva, você tem uma carga maior para direcionar. A scooter não, todo o peso concentra na traseira, toda a mecânica está na traseira. Então a dianteira é muito leve. E isso com ABS está melhorando bastante, mas pensa que sem ABS, quantas pessoas vocês já não viram cair no scooter de frear num piso molhado com a dianteira? Então o projeto de pneu que eu via um pouco no passado de scooter era errado, porque era um pneu de conceito igual de motocicleta, de carcaça, e muda tudo. Hoje muda a carcaça, você tem que ter uma aderência muito melhor na roda dianteira. Isso eu estou participando desse desenvolvimento e vendo que o pneu de scooter, cara, escolhe o melhor pneu. Scooter é maravilhosa, é uma delícia de andar, mas é diferente. Se você entrar freando e direcionando, eu não tenho peso, ela não tem um peso para apertar esse pneu, dar uma deformada e dar essa direção. Então é uma frente muito mais solta, muito mais boba. Por isso, cuidado com pneu duro, pneu aí de projetos mais antigos. Todos esses projetos que eu estou falando é uma atenção, porque scooter é completamente diferente, tá? E pessoal, falando em Big Trail, todo mundo sabe, eu amo Big Trail. Amo Big Trail pelo antigo conceito que era vendido e que hoje voltou, que a Big Trail é uma moto para qualquer aventura, com muito conforto. E o público se dividiu bastante, isso falando como jornalista, como feedback de todos os fabricantes e acompanhamento de vendas disso. A Big Trail antes o cara queria aventura. Passou um tempo, quem que absorveu esse público? O cara que está cansado de ficar deitado, o cara que está querendo muito mais conforto e uma moto para longas viagens e que às vezes não é a Custom. A Custom é uma outra pegada porque ela tem um rabo muito mais duro. A gente pensa, nossa, a Custom é a moto para viajar 1.000 km, 2.000 km. Não, se você pegar uma Big Trail é outra dinâmica, você tem um curso de suspensão muito maior, um banco muito maior, uma proteção aerodinâmica. Vamos comparar o SUV. Todo mundo foi para o SUV não para fazer trilha. No começo, que era estilo jipinho, veio EcoSport, conceito de Land Rover, de tudo. Mas, na verdade, TR4 foi lançado 4x4, no mais 90% do público nunca ligou um 4x4. Eles querem esse conceito de conforto e robustez para um uso urbano e rodoviário. E aí que eu vejo muito erro no pneu e na escolha do pneu. A pessoa compra uma moto Adventure, entre BMW, Ducati, Africa Twin, tudo.
poxa, eu quero aquele sonho de uma grande aventura que, na maioria das vezes, eu já tenho diversos amigos, sócios que têm Big Trail, que compra moto para maior aventura e nunca pôs na terra e nunca fez uma grande aventura. O passeio é muito mais curto do que pensava e daí ele coloca, e o foco nunca é pegar terra. Daí ele coloca um pneu de ventre, que é um pneu excelente, mas tem 80% do projeto dele para o asfalto, né, para o piso, e 20% de um off, mas é uma tecnologia tão boa que o off é muito bom. E daí eu vejo pessoas que usavam o antigo Anaki, poxa, às vezes eu não gostei tanto desse, eu falei, mas qual que é a sua utilização? 100% on-road, não sei o que, eu busco isso no pneu. Então você foi para um pneu errado, nunca que é o pneu ruim, é o pneu que não é para você. Você tem nesse caso, você tem um Road 5 Trail, que é 100% de asfalto, que vai otimizar o conforto de uma Big Trail para você estar utilizando no que você busca com ela, que é um lado um pouco mais esportivo, um lado de durabilidade, tudo. Então não erra, principalmente na Big Trail, eu vejo o cara com pneu 50% off, 50% on. E o que ele faz de off? Não dá 10% da utilização dele. O que acontece? Ele abriu muito mais esses cravos, tem pouca área de contato. Numa chuva ele está correndo risco em relação à segurança, porque é um pneu que você vai perder muito para o lado on-road. Então você quer um pouco de aventura, aqui você já encontra bastante, é um pneu que faz muito off-road. Agora, estou colocando esse pneu, como muita gente colocou e falou, poxa, eu gostava mais do outro e queria porque deu... Mas você não pega nada de terra? Não, nada de terra. Então você errou na escolha. Não erra na escolha. Hoje a Big Trail, ela se difundiu muito em vários estilos dentro de uma categoria. Você não pode, quero essa grande aventura e querer que ela tenha conforto e esportividade. Não. Coloca na balança o que você quer com uma Big Trail, tá? Já estamos terminando e vamos abrir para pergunta aqui, pessoal. E falando de calibragem, acho que a calibragem é um ponto que a Thalita está aqui com várias já perguntas e ela falou antes mesmo, vocês mandaram perguntas referente à calibragem. Isso, por mais que eu vou falar aqui, eu fiz muito teste. Eu teve uma vez em Portimão, Portugal, outra vez que eu não lembro que país, que eu fui pela Michelin e a gente testar a calibragem de pneu, tá? E isso é uma coisa que eu não posso falar oficial, porque aqui o que manda é o manual da sua motocicleta, que às vezes é um manual que foi feito para você andar no limite de velocidade, numa condição descrita tudo e não vai um pouco além. Então não estou falando que é errado, mas eu, na minha história como piloto de teste, eu comprovei isso para todos os fabricantes, todos os empregos, desde uma duas rodas, um autosport, tudo, eu customizo calibragem muito, é uma coisa que eu mais faço é customizar a calibragem. Vou falar de um teste que eu participei com a Michelin lá fora, esse de Portugal, onde as motos aqui tem uma variação, a moto naked, uma moto esportiva, uma moto falando um radial aro 17, onde coloca 42 libras um pneu traseiro. Isso em testes, isso falando agora Leandro, pessoal, tá? Não oficialmente, mas em testes, a gente colocou uma calibragem mais europeia, que fala em 36 libras, 34, não passar disso, contra uma de 42 libras. A diferença, pessoal, foi de 52% a mais de tração, de aderência, um pneu um pouco mais murcho. O que acontece? 40 libras, 42 libras, é o máximo que o pneu consegue ter deformação frio. Ele, com essa libra, quer dizer, quente, com essa calibragem. Imagina que você frio coloca 42 libras. Com atrito do asfalto em poucos minutos, isso vai estufar o oxigênio. Esquenta, você vai ter um aumento de pressão ali. Imagina que esse aumento de pressão é forçar todo o pneu, né, a carcaça do pneu. Então ela ficou dura, ela virou uma bola de basquete. A bola de basquete ela quica e eu não quero que ele quique. Porque quando ela quica, eu posso estar num limite de aderência que perdeu essa área de contato por não ter uma deformação, eu vou perder a aderência. Então nos testes que eu fiz lá, hoje nas minhas motos, eu nunca ultrapasso de 35, 36 libras num uso normal. Estou falando de naked, de tudo. Isso eu comprovei com medição para duas rodas, que um pneu com 42 libras, principalmente no uso esportivo, é perigoso. Pneu não deforme. E não é só no uso esportivo. Vamos pensar, quando eu freio, sobrecarga. Quando eu inclino de uma vez, eu tenho uma variação, né, do diâmetro do pneu, que eu vou ter uma flutuação, logo a suspensão vai comprimir e mandar essa energia de volta para o pneu para ter um direcionamento. Sobrecarga, de novo ali no pneu.
Poxa, quando eu acelero e viro um canhão desse de 200 cavalos, eu mando aquela maior pressão de carga. No pneu, uma sobrecarga ao que ele já estava tendo ali de pressão. Tudo isso são variações muito agressivas. É a hora que eu mais preciso de aderência. Entrei numa curva, monte de ondulação. Imagina como que funciona essa compressão e expansão do pneu antes de mandar essa energia para a suspensão para ver se ela ajuda ou está mal regulada e manda de volta. Então, o pneu ele tem que funcionar. Um pneu um pouco mais murcho, ele dobra e na hora que você mais precisa, se ele deforma, o que ele está fazendo? Está moldando com o piso sem quicar e aumentando considerável 2-3% de área de contato num pneu na hora que você mais precisa. Então você tem muito mais aderência. De novo, não estou falando para vocês usarem uma calibragem baixa. Curiosidade, essa é a minha moto, estou com um Power Cup aqui. Meus pneus de pista, eu começo o dia, dependendo, 28 libras na dianteira, 26 a 24 no pneu traseiro. E isso nunca vai ser uma regra, porque principalmente na pista, a gente usa muito mais murcho. Por que eu aperto demais o freio? Porque eu despejo muita potência, eu preciso de aderência. E pneu mais murcho me dá muito mais aderência. Não dá velocidade e estabilidade, mas eu tenho que colocar na balança o que eu preciso. Então eu vou sentindo na pista, só indo para o lado de pista agora, o quanto que eu preciso do pneu. Isso falando como MotoGP, mais ou menos é 1.9 bar, 1.5 bar que eles usam ali no pneu, por volta a 30 libras, um pouquinho menos com pneu quente. E os engenheiros falaram, qual que é a fórmula para um pneu? Vai variar entre um piloto e outro, entre uma equipe e outra, que é a distribuição de peso de uma moto, ataque de curva, liberação de energia para a dianteira, tudo muda bastante. E principalmente a condição da pista na hora. Por que toda hora você pode olhar na MotoGP? A maior nóia é saber a variação de temperatura do piso, porque isso vai variar a calibragem do pneu e acertar o pneu é o mais importante, porque aí vai acertar a suspensão e vai acertar a eletrônica, tá? Então vamos pensar que eles dão essa regra. Às vezes a regra básica de início, que vai ter que ser customizada para baixo ou para cima, tá ali. Esfriou bastante, eu não tenho carga, não tenho temperatura, aquele pneu começou a ficar muito murcho para aquela situação, eu não dei aquecimento, então a moto começa a ficar quadrada. Se você faz track day e olhou a calibragem de um piloto profissional, se é 1 segundo, 2 segundos mais lento, a calibragem você não pode usar dele, porque você não pode aquecer esse pneu de acordo para ele te dar agilidade. Então é um pneu que vai começar a dobrar. Então, se ele está começando a ter instabilidade, a moto quadrada, ele está murcho demais. Você vai customizar para cima. 2 libras ali, deu uma infladinha, a moto começa a ganhar agilidade e estabilidade. Tô na pista, num track day. Puta, comecei meu dia 30, 28, é mais uma regra que eu falo para dar direção e já deformação de aderência. Eu começou a esquentar, eu andar bem, tô super solto na moto, a moto começou a fazer isso aqui, ó. Começou a perder um pouquinho de aderência. Aí o que está acontecendo? O pneu superaqueceu, você está com o pneu cheio. Eu vou lá e começo a murchar 1, 2 libras. Nesse uso esportivo, a sua referência é quando você calibrou. Depois que você andou, o pneu gerou atrito, gerou calor. O número que você for recalibrar ali, ele é a sua referência. Esquece do número que você calibrou. Vamos supor que eu pus 28. A hora que eu fui calibrar, está 32 libras. Qual é a minha necessidade? Mais aderência ou mais estabilidade? E daí, naquela referência dele quente, eu vou customizar um ponto para baixo, um ponto para cima, para saber. Então, mais cheio, agilidade, estabilidade. Mais vazio, mais aderência. E voltando à moto de rua, pessoal, falando agora até de Big Trail, eu não consigo usar 42 libras. Vou te falar situações que eu pego muito Fernão Dias com muita ondulação. O pneu com 42 libras, mesmo com mala, mesmo com garupa, de novo, ela quica. É uma coisa que ela manda uma energia muito forte para a suspensão, geralmente quica. E o pneu traseiro você sente muito na dianteira. O guidão começa a ficar bravo, a moto levanta a estabilidade, levanta a inclinação de uma vez. Então eu uso, Leandro, eu gosto de pneu um pouco mais murcho, por quê? Eu sei que em vários testes, não é porque eu estou falando de achômetro, tá? É um dos testes que eu faço com a Michelin que mudou minha cabeça, que imagina você entrar numa curva com tudo, com a moto inclinada, confiar num ABS e principalmente no pneu que está ali. Então faço muitas frenagens com máximo de inclinação
sem modulação nenhuma, pensando numa situação de pânico que você passe na sua estrada ali, eu vou simular isso em pista, seca e molhada. Então, por diversos testes que eu fiz, eu sei que o pneu é um pouquinho mais murcho, levei uma puta fechada na estrada, onde eu tive que abrir minha trajetória perfeita e que não teria esse espaço de eu inclinar e voltar de novo, eu vou ter que frear com a moto inclinada, lógico, com ABS, tá? Mas vou ter que frear e direcionar. Pneu um pouco mais murcho, muda completamente a reação da moto. Então, se está de Big Trail, às vezes não é para você, nossa, usei 42 livros, vou usar 32, vou usar 33, faz tudo progressivo. Saiba o que está funcionando de uma forma coordenada progressiva. Nunca vou mexer num pneu, numa suspensão, em tudo, principalmente o cara de pista. Cara, mexe numa coisa, vai para a pista. Deu certo? Ótimo. Consigo afinar mais as coisas para ir para outro ponto ali. Então, voltando na minha moto a Big Trail, eu uso 36, 36, 34, 34 no verão. Putz, eu estou carregado, vou fazer uma viagem, eu nunca passo de 38 libras, porque quando eu passo nessa ondulação na estrada, a hora que o pneu funciona, cara, o guidão fica assim, a moto tem aderência, tem coordenação e tem muito mais conforto. E pessoal, só para finalizar, abrir parte de perguntas aqui, bate-papo, a pista, eu peguei muita gente que tem uma cabeça de uma suspensão muito dura para uma moto de pista. Cara, primeiro quando você começar a olhar seu pneu um desgaste excessivo, é porque o pneu não está dando conta de funcionar, porque ele, além de te dar aderência à direção, ele está sendo seu único amortecedor. E ele que está tendo deformação e a suspensão não está funcionando. Peguei motos de aluno nesse final de semana, suspensão totalmente dura. Pensa que o pneu é o primeiro amortecimento que ele vai sofrer essa carga, ele vai ter a estruturação dele, toda a parte estrutural, que é um projeto fantástico, que ele vai deformar, melhorou, ele chegou no máximo dele. Ele passa essa energia para a suspensão absorver. Pneu e suspensão é totalmente um conjunto. Então você tem que customizar sua moto esportiva, acertar os dois. Poxa, o traçado é assim, o traçado é assado, vou melhorar a suspensão. Não é, você tem que, começa no pneu, vai na suspensão, mas a suspensão tem que trabalhar. Pneu e suspensão são o mesmo sistema, eles fazem o amortecimento também da sua motocicleta. Então é isso, pessoal, vamos lá. Acho que falei bastante, mas falei um pouco de geral, para vocês não esquecerem. Não põe um pneu mais largo, nunca arrisque um pneu, olha a validade do seu pneu. Não use um pneu de pista para sua moto de rua. Aliás, esqueci desse ponto, mas várias pessoas que andam em pista vendem pneu de caráter esportivo para o cara de rua. O famoso pneu de 20 voltas. Esse pneu aqui meu tá zero. Eu fui agora para Goiânia, andamos, pneu de borracha tá ótimo. Mas eu superaqueci esse pneu pra caramba. Eu queimei várias fases deles, várias sílicas. Principalmente o pneu de competição, por isso que eu falo, qual que é o seu compromisso? Você não vai colocar um pneu esportivo para passear na rua, principalmente se ele foi usado na pista. Só curiosidade, para esse pneu, andei umas 10, 15 voltas rápido, para eu voltar, eu estou com o melhor do pneu, acabou de romper as sílicas, a borracha, eu quase arranco ela com a unha. Entre no box, por que eu ponho um cobertor de pneu? Para manter esse aquecimento. Esse pneu, se ele esfriar, e principalmente esfriou e por uma semana, por um mês para fazer um próximo trek, já nunca mais vai funcionar como ele era novo. O pneu está novo ali de estádio de quantidade de borracha, mas a gente chega a 90 graus, quase 100 graus numa temperatura de pista. Então é um pneu que pro piloto de competição ele vai variar aí de 1 a 2 segundos mais lento e começar a ser difícil. Então uma pessoa que está no track day evoluindo, saiba disso. O tempo que você virou com o pneu novo, se eu vou no outro track day, o pneu ainda está novo, mas ele não está mais rápido, ele não tem mais aderência. E aí o que acontece? Muitos pilotos querem um pneu novo, pega esse pneu e vende para a rua. Você vai falar, poxa, em vez de eu pagar R$1.500, R$2.000 num pneu, o cara está me vendendo a R$500 o par de pneu dele de pista e ainda novo. Cara, se não serve para o cara na pista, numa condição ideal, imagina você sair com uma garoa, com um piso frio. É o pneu de uma motinho de brinquedo. Ele virou um pneu de plástico ali. Então não caia disso e comprar pneu de competição para usar na rua. Ele já não serve nem novo para a rua, imagina ele usado para a gente virando tempo. Então é isso, vamos abrir agora. Quanto tempo eu falei? Só para ver se eu... 49, eu tinha deixado 20, a gente estende um pouquinho então, vai. Vamos lá então, perguntaram
Ótimo, ótimo. O Power 5, de novo, é um pneu que vem muito na evolução do que era o Pilot Sport. É um pneu extremamente sensível para quem não tem experiência, com um nível de aderência fantástico, mas voltado para a sua utilização de rua e estrada, tá? Vou pegar a estrada sinuosa, vou andar, então você tem a melhor condição entre variações climáticas, que é um pneu que vai muito bem na Rússia, é um pneu que vai no Brasil, asfalto menos 20 e asfalto mais 60. Então você tem uma versatilidade de diferenças climáticas muito boas, durabilidade é o foco dele, e escoamento de água para um uso esportivo. O RS, que agora não chama mais RS, ele foi, que é fantástico, usei o RS por muito tempo, mas agora ele foi substituído pelo GP. Praticamente o GP, ele adotou, né, o que era o RS, se transformou o Power 5 e o Power GP. Foi o lado para quem queria só estrada e o lado para quem quer dividir esse compromisso com a pista. Então, o Power GP, você vai ter um composto já mais mole do que o Power 5 dos lados, você vai ter uma diminuição dos sucos de drenagem para te aumentar essa área de contato. Então, é um pneu que ele divide o compromisso dele entre 50% você tem um uso road, 50% um uso track, de track day. Hoje, só para curiosidade, tirando minhas duas motos rápidas, que eu tenho que pegar alunos que estão competindo tudo, que eu vou usar o Cup 2 e o Power Slick, hoje, por causa de durabilidade, todas as motos dos meus instrutores, a maioria está usando o Power GP, porque eu consigo em tempo, é impressionante, eu viro praticamente um pneu racing, só que dura 10 cursos de pilotagem, é impressionante a durabilidade, é impressionante quando está o piso frio, a gente sai, você tem uma aderência. Goiânia agora, final de semana passado, peguei um dia de chuva pra caramba, tinha levado só um par de pneu de chuva, que é o meu Power Rain, que eu levei o pessoal na garupa da Twin Racers, é uma experiência maravilhosa. Aí vocês vão ver o que é. A Michelin ela é muito boa em durabilidade, em performance seco, mas na chuva isso é incontestável em qualquer teste mundial ali, o quanto ela é acima dos outros. Mas eu levei nesse curso, mas qual que era a outra moto? Pô, tava tudo uma com pneu slick, outra para o Power Cup 2, que ainda dá para andar com piso quando está úmido, mas quando começa a formar, mede muito do asfalto. Chover úmido é uma coisa, lógico, você diminui o atrito do pneu. Formar lâmina d'água, eu preciso contar com o escoamento do pneu. A hora que dá pressão, para onde vai essa água? Um pneu slick já você não anda. Um Cup 2, você já tem um escoamento que é limitado. Então, o Power GP, além de andar na rua, além de andar muito bem na pista, foi o único que conseguiu andar todos os dias na chuva também. Então, ele consegue você ter uma versatilidade para o lado esportivo muito boa, mas muito boa mesmo. E, pessoal, o que mais mudou na linha Power, vocês têm que testar, isso é a dianteira. Isso é o que veio de tudo que eu trabalhei de 2012 a 2019 na MotoGP, viajando, absorvendo tudo que a engenharia dos fabricantes falavam, o que era a resposta de uma Michelin em melhorar, tudo. Cara, foi um projeto, uma evolução absurda na dianteira. A Michelin sempre foi fantástica no pneu traseiro. E a mudança de estilo da MotoGP, Marc Marques que veio do Stoner, fez com que mudasse o projeto de chassi, de suspensão e de pneu. Isso passou para a moto de rua. A segurança que você tem hoje de errar numa frenagem com a moto inclinada, de entrar lançado e buscar uma inclinação, hoje a linha Power nova é impressionante. Outra. Hoje, qual Michelin você trocaria o Super Corsa? Sem duvidar nenhum, Cup 2, você tem o Super Corsa SP ou SC, composto um pouco mais de rua, um pouco mais rápido. O que eu falo em relação mais de rua, eu coloquei na mesma moto, se não me engano, mais de 2 a 3 segundos na mesma moto. Isso tudo foi muito real, foi filmado e foi medido, né? Então, ele entrou num nível muito acima, mas o que para mim está impressionante do Cup 2. Tá falando que ele substitui 100% hoje e, de novo, não estou falando, o concorrente é fantástico, foi um pneu que fez história, só que é um pneu que já está há 10 anos aí, um projeto que está tendo outras evoluções, mas é um pneu muito bom. Mas qual que é o problema que eu vejo e a grande diferença, tá? Eu tive o lançamento da V4 há 2 anos atrás, onde eu participei a fundo como piloto, Interlagos.
eu levo garupa, eu faço garupa, aquela brincadeira com a moto de pista com garupa, ele durava de 9 a 12 voltas só, e daí fazia uma deformação muito grande, porque você tem o ponto reto, o ponto de máxima inclinação e onde mais desgasta um pneu de pista, a hora que você levanta um pouco para despejar potência numa saída de curva. Então, entre o meio e totalmente a borda, faz uma ondulação muito grande. E isso que o Cup 2, além dele me dar mais agilidade, uma performance muito melhor na dianteira, eu estou usando ele assim, eu fiz 4, 5 track days e estou guardando esses pneus para comprovarem, tá? Com o número de voltas ali absurdo, sem deformação. Isso é uma evolução porque o pneu de pista deforma na Moto 1000. Moto 1000 é muita porrada em saída de curva. Você levantou, você despeja 220, 210 cavalos ali, ele deforma. Então estamos falando de uma durabilidade muito melhor, essa parte de deformação completamente diferente, um nível maior de esportividade. Pessoal, e assim a sensibilidade, não é um pneu agressivo, é um pneu que surpreendeu todo mundo, isso em vários testes, desde Mika Kallio, do piloto da Ducati, Michele Pirro, teve testes de pessoas inexperientes. A sensibilidade, o piso frio, a durabilidade e a performance dele é excelente, excelente mesmo. Cup 2 é uma coisa que eu adoraria e eu queria fazer isso, de pegar pessoas que usam outros pneus e testar esse pneu para ficar com o sorriso igual eu fiquei. Vamos lá. Então vamos lá. Qual que se é igual ao Bridgestone Batlax? Batlax. Boa. Esse era um pneu que vinha, um pneu que veio, não é falando mal, mas veio em outras motos, tudo. E pessoal, lembra um pouco, vamos falar um pouco agora como piloto de teste, tá? Qual que é o problema? A maioria das motos, graças a Deus, as esportivas agora estão pensando não só em parceria comercial, e sim no compromisso da moto que ele vende. Vou dar alguns exemplos, tá? De problemas que eu tive ao longo da minha vida como piloto de teste. Pô, a Z750, eu não vou preciso falar do pneu que tinha, tá? Mas a Z750 era uma moto muito legal, que perdia todos os comparativos com a Hornet, com a F800R, tudo, e era um problema para mim, porque eu tenho que fazer teste, agora tem ABS, imagina meu trabalho de piloto de teste em fazer frenagem piso seco e piso molhado, sem zero, é o teste mais perigoso. Eu, para fazer um teste de frenagem para a revista, eu tenho que fazer pelo menos 3 parciais, 3 testes parecidos, vamos falar, que eu lembro até hoje, comparativo com a Hornet, tipo, fazia a Hornet 100 metros zero, 38 metros, o outro eu fazia 37,8, o outro 38,4. Os 3 primeiros valeram, porque a variação foi muito pequena, onde eu somo isso daqui e tiro uma parcial. Quase 750 eu quase caí, eu fiz 7 testes para pegar 2 parciais, porque o pneu era tão ruim e isso acabava com a moto. Em 2008, a CBR 1000 foi totalmente reformulada, foi uma moto que mudou chassi de 15 soldas e quadro para, se não me engano, para 9, dando mais controle, uma motocicleta com embreagem deslizante, a primeira com ABS, moto esportiva, e vinha com pneu que não era de acordo com a moto. Lançamento no Autódromo de Capoava, Gilson Scudeller ganhando seu 8º título brasileiro, você não andava com a moto. 2001, Shred 1000, era uma moto extremamente forte, uma moto extremamente potente que vinha com Batlax, com BT-014, que era um pneu para não sair mais do que uma Naked 600. Então, o que eu estou falando para vocês, pneu é tudo. Várias motos eu compro a moto e eu vejo pneu que não está de acordo com a moto. Na sua pergunta, você tem muito a evoluir. Muito a evoluir. Pô, não vou andar na pista. Um Road 5 é infinitamente melhor do que esse pneu. Se você falar, nossa, eu vou para um lado esportivo, um Power 5 muito... E falando em outras marcas, desde o Sportec M7, um M9, tudo, são pneus que são uma geração bem superiores ao que você citou. Mas se você colocar um Power 5 nessa moto, uso for de rua, nossa, muda a sua moto. Você não precisa trocar de moto, você vai ver. Muda o fluido de freio, sempre o fluido novo. Suspensão regulada e pneu, nossa, você tem na mão. Goleiro, antes do Insta cortar a nossa gravação aqui, vamos falar sobre qualquer coisa a gente aula recupera. gratuita que vai ter amanhã, Tá. às 19 horas, sobre curvas, que foi assim, as perguntas mais, assim, a maioria das perguntas na caixinha foi sobre curvas, e Tá. a gente vai fazer amanhã essa live.
Pessoal, que a Thalita falou, para eu lembrar, amanhã a gente tem uma aula sobre curva, um bate-papo sobre curva, porque tudo que a gente está colocando e ativando muito mais as redes sociais, acho que eu estou interagindo mais, maior são curvas. E a curva tem que ser nosso maior prazer, e a gente erra muito na postura, erra muito numa calibragem, então a gente tem que curtir a moto e não ter esse receio, essa insegurança. Então amanhã a gente vai falar bastante disso, tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever no link da bio. No link da bio vocês podem se inscrever. Não vai ser uma live, vai ser uma aula só para inscritos. Ótimo. E deixa eu falar só mais uma coisa, se não cortar. Olha, pessoal, todo mundo fala, o Leandro só anda de moto grande. Eu trabalho no Instituto Maior há cerca de 14 anos testando moto pequena. Eu trabalho para fabricante de pneu como Michelin, como Levorin, em desenvolvimento de pneu também para moto pequena. Pessoal, o que evoluiu as utilitárias, isso era uma coisa que nenhum fabricante pensava. Antigamente a utilitária era uma moto que tinha que ser robusta, durável e nada de design, nada. Hoje a briga Honda e Yamaha fez com que, olha o que é uma CG hoje, uma CG 160, é uma moto com um painel maravilhoso digital, com design, é uma moto que o cara vai trabalhar, mas ele tem aquele prazer no final de semana de algo a mais. E algo a mais, elas evoluíram muito de potência, de frenagem, de conjunto, e o pneu hoje evoluiu. Eu faço esse teste do pneu aqui no Arasuyuti várias vezes aqui, que é impressionante. Pilot Street, eu estou aqui com dois aqui, mas é impressionante quanto eu me divirto, quanto eu freio, porque fala, pô, mas você está no circuito. No circuito eu faço uma simulação de uso urbano ágil, onde você tem várias surpresas, piso molhado, piso seco, frenagem inclinado, frenagem em pé, tempo de volta, porque até onde vai uma inclinação e se o cara, durante a sua inclinação, precisou frear e mudar de trajetória. Por isso a gente faz muito em campo e leva no limite. O pneu hoje, pessoal, não economiza na sua utilitária. Isso daqui, além de durabilidade, é a sua segurança. Evoluiu demais. Toda essa tecnologia de pneu grande, hoje passa para um pneu de uma utilitária. E é o que eu mais gosto de fazer. Eu rodo, eu passo semanas dentro de pista e estrada fazendo pneu de utilitária. Agora pediram várias sugestões de pneu. Por exemplo, para uma R1 para uso em estrada e track day. Qual você indicaria? Moto esportiva, uso estrada e track day, Power GP, sem dúvida nenhuma. É surpreendente. Hoje, falando do Power RS Interlagos, que a gente tinha uma referência de tempo, uma moto minha que era rápida para 1,41, eu virava com RS 1,43, sem perder segurança. O GP melhorou muito, só para ver o quanto ele vai para uma pista, mantendo as características excelentes de versatilidade de um pneu de rua. Chuva, baixa temperatura e principalmente também impacto, resistência. Carcaça é diferente. Esportiva de baixa cilindrada. Hoje você está falando de esportiva, estamos falando do 140, você já tem parte de um GP nessa medida, de um 160, 150, 140, mas você tem um pneu que eu sou fã, o Street Radial, um pneu que já está no mercado há um tempo, mas eu participei de 2 anos de desenvolvimento, de novo, olha a atenção que a gente tem para o mercado brasileiro, e principalmente esse mercado Brasil, 250, 300, 400 cilindradas, é um dos principais do mundo, e eu fiz muito desse desenvolvimento do pneu, a gente fez teste na frente de todos os jornalistas, no molhado, onde eu freava tudo, o ABS aproveitava a melhor aderência. Pilot Street Radial, que agora tem uma evolução do Street 2, ele freava de 4 a 8 metros nessa variação de uns 100 km zero. Olha a diferença para o pneu original que vinha na CB300 naquela época. Então é um pneu que no teste aumentou a durabilidade, piso seco é absurda a diferença e principalmente ele tem uma curvatura mais esportiva, onde permite que você incline mais. Não é para inclinar mais, mas imagina que eu estou inclinado e preciso mudar de trajetória, você vai ter uma margem de segurança ainda maior. Quando o pneu fura, boa. Pessoal, isso é uma matéria que eu fiz faz muito tempo. Infelizmente, estamos falando de um pneu radial, onde a velocidade, o efeito giroscópico, tem uma expansão do pneu
Então qualquer reparo não é recomendado, a gente não recomenda. Isso tem uma empresa exterior que faz muito tratamento por dentro do pneu com fibras, tudo. Mas pensa que se furou qualquer reparo de dentro para fora, com essa expansão, com esse efeito giroscópio, ele tende a ser cuspido. Então, infelizmente, um pneu de alta performance radial furou, o reparo é para você não ficar na estrada. Eu uso reparo, já usei bastante, estou no meio de uma viagem, só saiba que você tem que moderar e ficar esperto, porque se você esquentar, principalmente eu vejo o cara fazer isso em pneu de moto de pista. Esquece, pessoal, nunca faça isso com pneu de moto de pista. Outra coisa, moto de pista, que eu peço para vocês, não inverta o pneu. Isso é uma coisa que eu já sabia muito pela Michelin. Quando eu fui para a França, no cara que desenvolvia os pneus esportivos, falei, pô, no Brasil, pista como Interlagos, muito mais curva para a esquerda, acaba mais rápido. O cara, para economizar, pega e inverte o sentido do pneu. Pensa que toda a parte estrutural de carcaça caiu ainda? Não. Toda a parte estrutural de carcaça foi feito para uma rotação. Essa rotação exige resistência, a carga nessa rotação. Você inverteu, não tem nenhum estudo para isso. A oscilação e instabilidade é muito grande. Então não inverte o pneu da motocicleta para economizar. Um tombo, uma carenagem, principalmente a sua saúde, vale muito mais. Boa. E uma Ninja 300, o que você indicaria? Ninja 300, hoje, pô, você tinha o RS, você tem o GP hoje nessa linha. Se você não for para o lado tão esportivo, de novo, Street Radial, são pneus que vão muito bem, que é a mesma da esportiva de baixa cilindrada. Mas, cara, já andei muito KTM e a Ninja 400 com o RS, que agora tem o GP. Nossa, mas casa perfeito, não acaba nunca o pneu. O pessoal usava para track day, usava para tudo na pista e é o pneu que hoje uso hoje na minha na CB500. Uso o GP nela na CB500. E tem alguém perguntando sobre manchas azuladas nos pneus de corrida. Isso acontece mesmo? Manchas azuladas no pneu de corrida, sim, é um indicativo de superaquecimento. Quando ele esquenta demais, quando ele esfria, vai ficar bem azulado. Repara se sua calibragem não está alta, repara se você não exigiu demais, às vezes, numa performance. Isso já é um indicativo que você deu uma bela fritada aí no pneu e que ele não vai mais ser o mesmo pneu que ele era antes de ele novo ali. Tá, agora a última pergunta, porque vai cortar mesmo. O pneu, quando ele treme à frente, é problema do pneu, da moto? O que acontece? Quando treme à frente, primeiro ponto, assim, ó, já peguei alguns pneus com deformação, estou falando em 25 anos de testes ali, poucos pneus que peguei com deformação. Primeiro sintoma, balanceamento de roda, depois vai para um rolamento de roda, vê muito da suspensão. E muitas, só como conhecimento, pessoal, várias vezes que você tem uma oscilação na dianteira, eu vejo isso em pista, vejo em modo de rua, tudo, a pessoa, pô, a dianteira está chacoalhando e acha que é da dianteira. Maioria das vezes é a traseira da motocicleta. Imagina que a traseira não está absorvendo, que a traseira não tem estabilidade e para onde ela vai mandar a oscilação? Principalmente na moto de pista. A maioria das vezes que a dianteira está estranha é a traseira que está errada. Às vezes um pouquinho mais de compressão que não deixe absorver tanto e mande essa energia com mais compressão para a dianteira para melhorar a estabilidade e o direcionamento. Como saber se o pneu está no limite de inclinação? De inclinação, ótimo. Eu falei do Power 5 que hoje tem um aviso, mas o limite de inclinação. Pessoal, primeiro você tem que inclinar muito o corpo, porque imagina aumento de velocidade e a moto quer abrir a trajetória. Se você não sair com o corpo, você vai inclinar a moto e trabalhar num limite de inclinação. Se você está com o corpo relaxado, toda a sustentação aqui, a moto ela está solta. Eu estou inclinando e vindo de uma forma progressiva. Primeiro ponto, inclinação progressiva. Chega num ponto que o pneu não quer mais inclinar, você sente uma resistência. Ela começa a fazer isso daqui, com progressividade, tá? E se você chegar a tentar passar desse ponto, ela vai começar a escorregar. Por isso, a técnica, a forma de entrar numa curva, que a gente vai falar amanhã,
é fundamental, porque se eu estou duro e agressivo, eu chego desse ponto, eu não converso com o pneu. Se eu estou flutuando na moto, cara, o pneu ele passa tanta informação, ele te dá vários indicativos e você está inclinando a moto, chega num ponto que... E principalmente, se eu trabalhar meu corpo, eu não preciso chegar nesse limite. Porque se eu estou junto, a moto está inclinada. Se eu desço mais com o meu corpo, eu levanto a moto. Porque meu peso já encontrou equilíbrio para a moto não abrir mais a trajetória. Com o meu peso e não com a inclinação. E com isso eu ainda tenho uma margem de segurança para o limite de inclinação do pneu. Que imagina que mesmo assim, do nada eu perdi a moto, eu tenho que puxar ela para a curva. Eu ainda tenho essa parte de segurança. Mas é suavidade e progressividade na inclinação. Você vai sentir muito do pneu, dessa conversa, esse feedback. Pneu ruim, pessoal, ele não avisa. Por isso que eu falo, não economiza no pneu. Eu troco o pneu de várias motos originais para ter essa segurança. Pneu ruim, quando você passa do ponto, você caiu, você nem sabe por quê. O pneu bom é aquele que escorregou e voltou. Sabe aquele susto? Aquele susto é que ele está te avisando, você está passando do limite. É isso aí? Mais uma pergunta ou já vai acabar? Vai, joga mais uma, põe na forca, pode perguntar de qualquer marca, eu testo pneu de todo mundo, eu direcionei, mas como conhecimento, tá? Perguntaram aqui, o Pilot Road 3 não aquecia, a frente flutuava 200 km, troquei por um Road 2 e resolveu. Bom, é que o Road 2, vamos lá, o Road 4 e o Road 2, isso é muito, teve muito isso daqui, e eu testei muito os dois, tá? Fui para a Espanha, fui para a França para testar com a fundo ali. O Road 2 é um projeto de 2007, tá? Que era um pneu que veio muito da evolução do esporte. Então ele tem muito escoamento de água, mas era um pneu mais duro. E esse pneu um pouco mais duro, ele dá mais agilidade e ele chega num ponto de estabilidade maior. Quando entrou o Road 4, principalmente aquelas cortes de ranhura, aqueles cortes, né, com dentes ainda um pouquinho de tubarão, ele era para romper melhor uma lâmina d'água. Ele foi muito porque era Road, todo mundo usava o Road 2 para uso esportivo, então achava ele tão ótimo no esportivo porque ele era duro e rápido, mas o Road 4 principalmente com essas ranhuras, você interrompeu o bloco de racha, um bloco grande, então quando você corta blocos menores você tem mais elasticidade, a sensação era um pouco mais de um pneu mais lento, mas de aderência, isso em testes ele era melhor de aderência, mas tinha essa sensibilidade sim de agilidade, porque ele focou no compromisso dele. A Michelin começou a diversificar muito mais, a oferecer muito mais gama de, você quer esportividade, você ia para um Pilot Sport, para um Power Pure, para toda essa evolução que você teve dessa linha, e você queria um pneu durável com uma aderência em chuva para o Road. Então sim, do Road 2, o Road 4 ficou um pouquinho mais lento, com muito mais aderência, com um limite, com uma durabilidade muito maior e uma drenagem de chuva ainda mais fantástica ali. Meu pneu está escamando as laterais no sentido da rotação. Aconteceu com o Michelin Pilot 5 e com o Pirelli Scorpion Trail 2. O que pode Boa, falando de pneu escamando no sentido da rotação, primeiro vê se não está a calibragem muito alta e como está a sua suspensão. Pensa, o pneu não suporta toda a energia da moto. Isso é o que eu mais vejo de errado. De novo, voltando em Goiânia, eu tive alguns alunos que suspensão completamente duro, o pneu escama sim, ele não suporta. Pensa que a suspensão tem que absorver, ó, pneu, suspensão. Isso aqui tá rabo duro, sobrecarrega aqui e você tá escamando o pneu, você tá desgastando, dando deformação muito mais nesse pneu. Vê como está a sua suspensão e se tem calibragem excessiva. Ok. É isso? Tá cortando? Então, pessoal, deixa eu despedir. Pessoal, obrigado mais uma vez. Esse é um assunto, hoje eu estou com uma equipe que está respondendo muito, que está tendo atenção nas dúvidas de vocês. Eu amo falar disso, principalmente de pneu, eu participo de todos os desenvolvimentos, eu não posso falar a fundo, não é achômetro, é teste, desenvolvimento. Cada pneu para vir aqui, a gente está 3 anos testando. Eu hoje trabalho a levorinha do Michelin. Poxa, eu levo 7, 8 pneus, pistas, protótipos contra todos os concorrentes. Eu saio de lá com, esse composto é maravilhoso, mas não tem tanta durabilidade. Aquela carcaça é legal, mas o composto é muito duro. Depois passa 2, 3 meses de laboratório, volta mais 3, 4 protótipos. Vou para a pista até chegar no pneu ideal, pneu que bata em tudo, em drenagem, em segurança, em tudo. Depois disso a gente faz mais
de durabilidade na rua. Então não é à toa que hoje o desenvolvimento do pneu é fantástico e o pneu tem que servir para você e para sua moto. Obrigado de coração, valeu pessoal, um beijão.